Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Cortes de Matemática. Aqui você encontra os momentos mais instigantes da matemática e física. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, sem mais delongas, e bora pro vídeo. O Vlados me convidou para falar e eu pensei no que eu poderia colocar que tivesse mais relação com probabilidade. E eu resolvi pegar um tema que eu já trabalho há bastante tempo, que talvez você já tenha ouvido falar algumas vezes, mas que eu acho que é bem representativo de toda uma maneira como métodos de probabilidade entram em uma certa análise de certos tipos de sistemas dinâmicos. Bom, a questão é que, já existe toda uma classe de sistemas dinâmicos que são digamos, não vai ser sobre isso que eu vou falar como objeto principal da dinâmica, que são sistemas caóticos. Então você tem um sistema dinâmico. Então, esse sistema dinâmico pode ser caótico, que eu não vou explicar nesse momento. E, basicamente, quer dizer que você não abandona... Na análise desse sistema dinâmico, você não vai tentar entender ele como um sistema determinístico, não é uma maneira muito eficiente. Você tem um sistema que é uma aplicação de um espaço nele mesmo, e você tipicamente vai iterar e olhar o comportamento das órbitas, e é uma pergunta um pouco que não permite uma resposta prática, de tentar decidir onde vai ser a posição do seu ponto x depois de um grande iterado do seu sistema dinâmico, porque ele pode estar praticamente em qualquer lugar. Você tem uma perda de memória muito grande sobre as iterações desse sistema dinâmico, embora ele seja determinístico. Isso aqui é uma aplicação fixa, você não está variando a aplicação, não tem nenhuma lei a priori, nenhuma distribuição de probabilidade a priori sobre as aplicações que você está considerando. Mas a própria natureza da aplicação vai te levar a uma grande perda de memória. Isso pode ser medido de várias maneiras. Uma maneira clássica por exemplo, são nomes como entropia ou coisa do gênero. Aplicações com entropia positiva vão ter uma tendência à perda de memória. Então, você tem essas classes de sistemas dinâmicos e sobre sistemas dinâmicos você tenta frequentemente fazer uma análise probabilística, ao invés de fazer uma análise determinística. Então, ao invés de perguntar onde vai ser a posição do seu fn de x, você considera, digamos, uma medida invariante pelo sistema e você calcula coisas como correlações entre observáveis. Então, você vê o que vai acontecer com o seu sistema em tempo n, você não olha para a posição de uma partícula específica, mas você considera basicamente todas as posições possíveis, você deixa evoluir por tempo n, você pega o observável e correlaciona com o psi, com outro observável. Então, poderia ser a posição num certo momento, você pergunta se ele está numa certa região do espaço e qual a probabilidade dele chegar em outra região do espaço. Então, você calcula coisas desse tipo e você tenta falar coisas como que um sistema caótico, em certas circunstâncias, você pode dizer que ele tem decaimento dessas correlações, de maneira que se comporta quase como independente. E, a partir disso, você pode chegar a provar teoremas, que algumas pessoas vão analisar teoremas centrais do limite, ou grandes desvios, e coisas mais sobre sistemas desse gênero. Então, isso é toda uma classe e todo um estudo que é feito que pode ser bem desenvolvido. Você pode tentar achar leis probabilísticas mais e mais, quando o pessoal vai aprendendo mais e mais probabilidade, eles tentam procurar o que os probabilistas fazem e tentam demonstrar que para esses sistemas determinísticos você acaba satisfazendo essas leis. Então, tem princípios de invariância e coisas do gênero. E, no entanto, esses são, na verdade, sistemas extremamente simpáticos. A gente gosta muito quando pega um sistema que, na verdade, descobre que não é determinístico, mas quando ele é suficientemente caótico. E isso vai te dar toda essa tecnologia de probabilidade para trabalhar e todas essas perguntas que você pode tentar responder. Agora, tem sistemas mais complexos, mais difíceis de analisar, acabam sendo sistemas que não são caóticos, completamente. Não tem essas propriedades de perda rápida de memória, mas eles são suficientemente complexos para não serem tão triviais como os pontos periódicos, mas eles são, por exemplo, a perda de memória ou coisa desse gênero acontece muito devagar, para que você possa realmente tratar ele como se fosse simplesmente uma série de acontecimentos independentes. Mesmo com nenhuma aproximação desse tipo vai ser válida, o sistema é realmente muito diferente disso. Então, sobre essa classe de sistemas que eu quero falar e quero ver como é que você pode fazer recair sobre outros sistemas desse tipo
e fazer análise, que tipo de análise estatística pode ser eficiente nesse caso. Então, a maneira como os sistemas que eu vou considerar isso pertencem a uma classe grande, que são os sistemas renormalizáveis. Que basicamente são sistemas que você tem um espaço grande onde ele age, então você tem simplesmente uma transformação de um espaço X, e o que acontece é que existem certas regiões de espaço, grosso modo você tem, digamos, uma região do espaço, onde você pode definir, bom, essa região do espaço ela é elevada em outro lugar, mas você tenta definir, tentar olhar o que acontece nessa região do espaço, restrito a essa região do espaço. Simplesmente você considera, por exemplo, é uma maneira, você itera o seu sistema dinâmico até você voltar aqui. E você vai, então, ter um sistema dinâmico restrito a essa escala. Seria basicamente essa noção que você está buscando. E você tenta olhar isso como um novo sistema dinâmico. Então você renormaliza, digamos, você reescalona essa sua pequena escala e considera como se fosse a escala do ambiente todo. E essa transição aqui, que envolve um tempo do seu sistema dinâmico, vários iterados, passa a ser um único iterado de uma aplicação, que é a aplicação induzida, que a gente diz. Então, você está restringindo a sua dinâmica a um subespaço Y, e agora você reescalona o tempo e o espaço, e obtém um novo sistema dinâmico numa certa escala original. E os sistemas renormalizáveis são aqueles... Em geral, esse sistema pode ser muito diferente do sistema original. Em geral, vai ser muitas vezes muito mais complicado que o sistema original. Agora, tem uma classe de sistemas que, quando você olha em pequenas escalas, você guarda a mesma complexidade que você tinha anteriormente. Então, você teria aqui, você gostaria que, na classe de sistemas renormalizáveis, o F' é do mesmo tipo, em algum sentido, é qualitativo, de F. Então, não é exatamente igual ao F, em geral, mas eles parecem suficientemente com F para que você possa tentar, inclusive, tentar repetir essa brincadeira de olhar na pequena escala. Se você tiver um sistema que tiver uma tendência à perda de memória, essa perda de memória é vinculada ao tempo de iteração. Então, tipicamente, você vai estar dizendo, por exemplo, que 2 pontos, então, as noções aqui que você tem, essa entropia positiva, que eu não... Entropia positiva seria uma maneira de você contar quantos futuros possíveis, quantas maneiras de iterar você tem até o tempo n, e entropia positiva é quando isso cresce exponencialmente. E expoente Lyapunov, uma quantidade mais geométrica. Significa que você tem 2 órbitas próximas e você itera por tempo n, e depois as posições dela tipicamente vão ficar da ordem de exponencialmente mais distantes. Então, estão a distância epsilon, e elas vão se separar rapidamente. Isso é o que vai acontecer numa situação com expoente Lyapunov positivo, que é bastante vinculada com a situação de ter entropia positiva. Então, você tem essa expansão exponencial, e basicamente isso aqui depende do tempo. Se você tiver uma mudança onde você está reescalando o tempo, então você tinha, digamos, uma certa velocidade de perda de memória lambda, que fosse positiva, e após fazer a mudança de tempo aqui, onde um iterado de F' corresponde a, em média, K maior que 1 iterados de F, então seu expoente Lyapunov seria, o expoente Lyapunov seria lambda para o F. Então você vai obter um novo expoente Lyapunov aqui, que seria K vezes lambda. Então, você tem a velocidade onde você vai estar perdendo a sua informação, que você começa com você tinha uma certa noção de onde estava a sua órbita, mas é meio aproximado, e tem esse epsilon de erro, e você vai perdendo essa informação com velocidade exponencial com expoente lambda. E agora, para o seu novo sistema, a sua perda de informação é com expoente K lambda, ou seja, bem mais rápido. Então, de uma maneira geral, quando você está renormalizando, você está ficando com um sistema ainda mais complicado, e se você continuar a olhar em escalas menores e menores, você está simplesmente ficando mais e mais complicado, com mais ou mais não linearidade, ou mais e mais expansão, ou seja, não te leva a nenhuma análise particularmente interessante do ponto de vista que eu vou tratar, que seria você olhar realmente
a possibilidade de você chegar a um sistema parecido, realmente parecido com o que você tinha antes. Você está pegando sistemas cada vez com mais expansão. Então, a situação básica que vão ser consideradas aqui são aplicar esse tipo de análise, os que vão ter essas características de serem renormalizáveis, vão ser os que têm exatamente esse caso de entropia zero e expoente linear para 0. Esse tipo de situação, onde mas não todos os sistemas com essa natureza, são alguns sistemas, mas essa é uma característica bastante geral. Então, quando você consegue definir isso, você vai ter uma metadinâmica R, que vai ser uma coisa que age sobre sistemas dinâmicos. De um certo tipo, certo? E envia essa classe, talvez uma parte dessa classe, sob certas condições, dentro dela mesma. E isso te dá origem a uma transformação que leva sistemas dinâmicos em sistemas dinâmicos. E o que é interessante é considerar isso como um sistema dinâmico também, que corresponde a iterar esse operador, que você vai estar aqui, que corresponde à ideia de que correspondendo a isso aqui, você vai iterar de novo e vai observar órbitas que retornam na próxima escala, que vai corresponder a uma escala menor do seu operador original. Então, isso corresponderia a olhar uma sequência de escalas pequenas indo para zero, indo para escalas arbitrariamente pequenas, utilizando a iteração desse operador. Tá, então essa é a filosofia geral e basicamente a conexão eventual seria que acontece um fato que em geral pode parecer que é uma coisa meio sem muito sentido, você substituir a análise de um sistema dinâmico não muito caótico por agora um sistema dinâmico que age num espaço muito maior, em princípio. Em geral, o espaço de sistemas dinâmicos vai ser um espaço de dimensão infinita. Aqui a gente está frequentemente pensando em ações no espaço de dimensão 1 ou 2, por exemplo. Ou seja, tem ação do círculo ou ação numa superfície. E você está substituindo isso por uma ação que vai frequentemente trabalhar no espaço de dimensão infinita, bastante complicado. E não é muito claro que você ganhe alguma coisa disso. Mas o que você ganha no final, que eu vou tratar em breve num exemplo bem específico, o que você vai ganhar no final é o fato que esse operador que você vai obter, ele vai pertencer a essa classe de sistemas caóticos e vai ser particularmente caótico e permitindo uma modelagem muito precisa por um sistema realmente que seja gerado por um processo estacionário, com bastante independência entre os eventos. Ok, essa é a filosofia geral.